Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é agora sobre a resposta de Rutherford à carta que Olin Moyle escreveu. Em 21 de julho de 1939, Moyle escreveu aquela carta e pretendia sair em 1º de setembro. Mas, em 8 de agosto de 1939, foi feita uma comissão entre os principais diretores da Sociedade Torre de Vigia, o próprio Rutherford e Moyle. E esta reunião foi registrada em ata, e nós vamos considerá-la a partir de agora. Minuta da reunião do Comitê de Diretores da Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvânia e de Nova York. A reunião do Comitê de Diretores da Corporação da Watchtower, do dia 8 de agosto de 1939, estando ali presentes todos os membros da direção, a saber, aí menciona todo mundo que estava envolvido: Rutherford, Charles Wise, William Van Amber, Thomas Sullivan, Clayton Woodworth, Hugo Rimmer, Frederick Franz, William Heath Jr., Grant Sweeter, A.R. Gould e Nathan Knorr. A ata diz o seguinte a respeito daquela reunião com Moyle. O presidente informou ao comitê de diretores sobre uma carta que recebeu dirigida a ele por Moyle, quem em algum tempo atrás atuou como conselheiro legal para as corporações. Logo, a carta foi lida diante do comitê e a tal carta foi marcada como prova A, arquivada neste registro entre os documentos desta corporação. Uma vez lida a carta, Thomas Sullivan apresentou uma moção para que se nomeasse um comitê para considerar a carta e fizesse recomendações ao presidente. A moção foi devidamente executada e, portanto, o presidente nomeou um comitê composto por Thomas Sullivan, Hugo Rimmer e Grant Sweeter. O comitê se retirou para considerar a carta. Depois de devida consideração, o comitê unanimemente recomendou uma resolução redigida como segue abaixo. Aí, o que o comitê decidiu? Em reunião do Comitê de Diretores da Corporação da Watchtower da Pensilvânia e de Nova York, situada nos escritórios da Sociedade de Brooklyn, em Nova York, no dia 8 de agosto de 1939, na qual outros membros da família estiveram presentes, foi lida a esse comitê, na presença de Olin Moyle, uma carta datada de 21 de julho de 1939, escrita pelo tal Moyle e dirigida ao presidente da sociedade. Por 4 anos, o escritor da carta foi confiado os assuntos confidenciais da sociedade. Agora, parece que o escritor da carta, sem desculpas, calunia a família de Deus em Betel e se identifica a ele mesmo como um daqueles que fala mal contra a organização do Senhor, sendo murmurador e queixoso, como as escrituras predisseram. Aí citam lá Judas, 1 Coríntios, Romanos. Os membros do comitê de diretores ressentem-se da injustiça crítica que apareceu na carta, desaprovam o escritor e suas ações e recomendam que o presidente da sociedade imediatamente termine a relação de Olin Moyle com a sociedade como conselheiro legal e como membro da família de Betel. E aí quem assina a carta, né? Thomas Sullivan, Hugo Rimmer e Grant Sweeter. Foi feita uma moção para que a resolução fosse aceita. Sendo a moção devidamente secundada, a carta e a resolução foram discutidas em extensão para cada membro do comitê de diretores. Moyle, estando presente também nesta reunião, foi convidado pelo presidente a fazer qualquer declaração que tivesse que fazer ou qualquer defesa que desejasse fazer, e a única coisa que ele declarou foi: "Não tenho nada mais para dizer. A carta fala por si mesma." Portanto, o nome de cada membro do comitê foi chamado e cada um votou a adotar a resolução. No que diz respeito à adoção da resolução, o presidente destacou o seguinte, que está inserido no registro, a saber. Então aí mostra
a tentativa de resposta de Rutherford às acusações de Moyle. Rutherford diz o seguinte: tenho estado nesta escrivania por 22 anos. Tive muitas acusações do escravo mau, mas nunca tive uma pior que nem essa, além de má. A queixa sobre mim, dos diferentes lugares de onde eu resido, é a mesma linguagem da classe do escravo mau. As acusações feitas nesta carta sobre os muitos lugares que tenho para viver e que são muito melhores que os de qualquer outro membro da organização, os fatos que dizem respeito a isto foram publicados vez após vez e os irmãos por todos os lugares conhecem estes fatos e sabem que eu não sou dono de um pé de terra debaixo do sol, que essas provisões foram entregues aos interesses do reino. E como se declara no livro Salvação, busquei alguma coisa que fosse tangível, como registro e evidência de que nós acreditamos que Deus está trazendo à terra os fiéis homens da antiguidade. A fazenda do reino foi comprada para o apoio desta família, e por outras boas razões as quais ainda não revelei, mas que são no interesse do reino. Como o irmão Nord disse, este escritório foi arrumado para mim, e não tenho tido nada que ver com esse arranjo, mas sim que foi feito pelos irmãos Martin, Nord, Wise e Van Amberg. Aí Rutherford continua na sua defesa e resposta das acusações de Moyle. Tenho sido criticado nessa carta por ter um quarto com ar-condicionado. O irmão Van Amberg dará o testemunho disso, que o meu escritório é o mais quente do edifício, justo abaixo do teto e de difícil ventilação. Um arranjo de ar-condicionado foi posto no escritório do irmão Van Amberg primeiro, e ele foi um dos que veio a mim e me rogou que eu pusesse esse ar-condicionado no meu escritório. A sociedade não pagou 1 centavo do custo. O irmão Van Amberg verificou isso, mas não foi acusado de que a sociedade havia gasto com isso. Mas sim que ele tinha ar-condicionado e os outros irmãos não. Então percebam como a resposta de Rutherford vai se desviando para outro lado que Moyle não havia acusado. Penso que a crítica com respeito a isso é uma crueldade, um sangue frio, não importa de onde venha. Se isso me capacita para trabalhar, por que deveria alguém criticar, exceto alguém que tem o espírito do escravo mau? Repreensões. Aí o Rutherford fala sobre as repreensões. Cada repreensão que eu administrei tem sido dada, de acordo com o que eu creio, no interesse da sociedade. O apóstolo Paulo foi um porta-voz especial para Jesus Cristo. Como a sentinela declarou, Timóteo e Tito representam a sociedade. E assim como o Senhor, através de Paulo, nos ensinava, assim o Senhor, através da sociedade, instrui e dirige aos outros. A sociedade fala pelo seu cabeça oficial. Paulo disse a Timóteo: aos que pecam, repreende diante de todos, para que outros possam também temer. Com respeito a ter tomado um curso errado, Paulo instruiu a Tito com estas palavras: este testemunho é verdadeiro. Aonde quer que fores, repreende-os duramente, para que sejam saudáveis na fé. Outra vez disse: estas coisas conversa, exorta, repreende com toda autoridade. Que nenhum homem te deprecie. Como disse, a maior parte dos irmãos, a mim me dói muito mais administrar essa repreensão do que quem recebe. Olha, imagina só. Se vejo alguma coisa na organização andando errado, de acordo com o que eu acredito, poderia ser infiel ao Senhor se eu não repreendesse o malfeitor. Então percebam que Rutherford começa a utilizar versículos da Bíblia para apoiar sua dureza em repreender os irmãos. E novamente ele cita que a sentinela disse, lá em 1938, que ela é a porta-voz de Deus na terra. Assim como o apóstolo Paulo, foi incumbido do Senhor, a sentinela foi incumbida do Senhor para representar ele na terra. Tudo ideia de Rutherford, Ele continua então:
Tentei proceder de acordo com esta regra anunciada pelo apóstolo, uma regra de Deus, a saber, a quem o Senhor ama, repreende. Se a cada pessoa for permitido tomar o seu próprio caminho, a organização poderia se fazer em pedaços. Aquele que acredita no governo teocrático e que, portanto, Jeová está dirigindo o seu povo, deve ver que esse é o proceder apropriado para a sociedade, arranjar um sistema de estudo. Então, se para cada pessoa se permite produzir e adotar o seu próprio sistema de estudo, isso poderia significar atuar contra as instruções do Senhor. Portanto, as repreensões são necessárias para trazer esses assuntos à atenção de outros para que possam temer ir em contra do arranjo do Senhor. Com respeito à discriminação, não discriminei ninguém com respeito ao matrimônio. Quando Bonnie Boyd se casou, essa foi sua responsabilidade. A minha responsabilidade foi determinar se ela podia ou não permanecer no lar de Betel, ou se fosse trazer o seu esposo para que permanecesse aqui, ou dispensar dos seus serviços. Ela, percebam o que ele fala sobre Bonnie Boyd, ela tem sido a minha secretária por 15 anos e a mais eficiente que eu tive no escritório. Ela tomou o ditado de tudo aquilo que eu escrevi, discursos, artigos da revista Sentinela, livros, folhetos. Eu determinei que deveria permanecer no escritório e foi um assunto meu e minha responsabilidade e não de outra pessoa. Com respeito à linguagem vulgar, Rutherford diz: se outros na casa o usam, é responsabilidade deles. A declaração de piadas sujas que são ditas na mesa e que a família ri é um detestável ultraje, diz ele. E quem quer que diga isso, no caso, é um mentiroso deliberado, sem importar quem seja e de onde venha. Com respeito ao licor, essa acusação é viciosa, ou seja, já mais de uma vez já tinha sido acusado. A gente lembra de Salter, né, 2 anos antes. Mas ele vem tentar consertar a situação dizendo o seguinte: sempre foi uma pessoa aberta e de mente aberta com respeito a esse assunto. O irmão Van Amberg foi um tempo atrás proibicionista, né? Ou seja, pro Van Amberg ele não queria que houvesse bebida em Betel. Mas depois ele seguiu o conselho do seu médico de tomar algum licor desintoxicante. E isso lhe ajudou. O irmão Wise disse que 3 médicos lhe aconselharam beber cerveja. Eu provi licor ao irmão e à irmã Sullivan, especialmente quando esteve doente, e a outros na casa. Esse é o meu assunto e minha responsabilidade. Isso ele falando diretamente para Moyle, né? Tu me denuncias como um deus do vinho. Esse é o significado de Baco, a palavra que você usou. Você teve que recorrer à mitologia e não às escrituras para achar um nome para mim. A mitologia procede do diabo e outros maus espíritos. Jesus fez vinho. O apóstolo aconselhou que se tomasse com moderação. E eu te convido a comparar as suas declarações com a dos maus espíritos, se você deseja. Se aquilo que dizes não é do escravo mau, então não sou capaz de entender. Com esta conexão, as tuas ações contra a família são viciantes e falsas. Mostram que provém do espírito do mal e são coisa detestável. Agora te digo eu a ti, Moyle. Você se aliou com o próprio diabo. Você está voluntariamente, sem nenhuma causa justa ou ainda desculpa, expulsando-te a ti mesmo da organização do Senhor. E estás regressando à organização do diabo a exercer a profissão de advogado. Nunca conheci ninguém que tenha saído da organização do Senhor e foi para a organização do diabo e terminasse bem. Quando dizes que deseja seguir lutando pelo Senhor, não há pessoa aqui presente que acredite uma só palavra tua. Portanto, tu nunca representarás a sociedade com o meu consentimento. Esta resolução foi adotada. Eu a cumprirei. Você mencionou
que vocês iriam no dia 1º de setembro. Aí Rutherford diz, não precisa esperar. Deixa a casa hoje mesmo. Se desejas te unir ao inimigo e lutar, faz isso. Não preciso de um covarde. Estou seguro que o Senhor Deus não precisa de um covarde. Tu és um covarde. Apresentasse a desculpa de que o presidente desta organização não conduz a sociedade de acordo com as tuas ideias. E não penso que as tuas ideias sejam bíblicas. Nos 4 anos que estivesse aqui, nunca te ouvi perguntar ou responder uma só pergunta bíblica no lar de Betel. Qualquer um que pretenda ser da organização do Senhor, mas que não assista aos estudos e não se envolva em conversas espirituais neste lar, mas sim que se dedica ao trabalho geral e logo conversa com outros para causar discórdia e achar faltas na organização, não pode estar na verdade. Lerei esta carta à família ou farei com que alguém leia. Podes estar presente se desejas te defender. Portanto, espero que te alies com os que se opõem tanto à sociedade como aqueles que se opõem a que eu esteja aqui. Aí o Moyle respondeu o seguinte, não espero aliar-me a nenhuma oposição. Aí o Rutherford continua. Te queixas sobre as comodidades. Tu tens o melhor quarto na casa ao lado do meu. E o que isso importa a vocês? No caso para ele e para a esposa. Ou que qualquer outro tenha. Essa não é tua responsabilidade. Tens ido à fazenda e conversado com a esposa do irmão Bogart a respeito das condições ali. Essa não é tua responsabilidade. Se havia qualquer coisa errada ali, deverias ter me informado primeiro. Tu nunca me informou nada. Se fosses um verdadeiro servo confidente do Senhor e dessa sociedade, poderias ter informado tais coisas, mas não o fizeste. Aí, citando o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, ó, tua crítica para comigo é pequena. Não me preocupo por isso. O apóstolo disse, além do mais, aquilo que se requer de um mordomo é que seja fiel, pois para mim é coisa pequena ser julgado por vocês ou pelo julgamento dos homens. Aquele que me julga é o Senhor. Se cada coisa que disseram nesta carta fosse certa, não existe desculpa para o que fizeram. Quem és tu para julgar ao servo de outro homem? Para o seu próprio amo, ele permanece de pé ou cai, citando Romanos 14:4. Teu problema, Moyle, é o temor. Provavelmente, não a que possas receber algum dano corporal, mas sim que temas não ganhar a aprovação dos homens e que digam que és um bom companheiro. Na minha opinião, és um religioso e não um cristão. Aí o irmão Hef Jr., marido da Bonnie Boyd, diz o seguinte, Moyle, eu desejo te perguntar uma coisa. Por acaso és jesuíta? E ele disse, absolutamente não. Ou seja, estava rondando ali alguma informação de que Moyle estava envolvido com algum grupo, ou tinha algumas ideias de grupos judaizantes naquele tempo. Depois a gente vai falar sobre esse assunto. A Rutherford termina dizendo o seguinte, poderias explicar, Moyle, por que tivesse tanta familiaridade nos tribunais com MacDonald, dando palmadinhas nas costas dele, quando tu sabias que ele era um dos líderes daquela turba no Madison Square Garden? Cumpriu-se o teu propósito para nossos irmãos, que a situação poderia ter sido muito melhor para nós agora na luta com o inimigo que tentou deter a reunião no Madison Square Garden? Aí o comitê de diretores disse o seguinte, agora, irmãos, as suas recomendações. Aí o Rutherford se refere ao comitê de diretores e diz o seguinte, agora, irmãos, as suas recomendações e que esta resolução seja adotada e executada. O presidente, portanto, ordenou que o tal Moyle fosse removido como conselheiro legal para a corporação em harmonia com a resolução e imediatamente terminasse a sua relação com a sociedade. Não existindo qualquer outro assunto, se apresenta a monção para que a reunião da junta se suspenda. Assinado por William Van Amberg como secretário.
Então, meus amados irmãos e amigos, percebam que Moyle, tudo aquilo que ele considerou como acusação contra Rutherford, que fosse ponderado, que aquelas críticas fossem levadas em consideração para com os irmãos, nada disso foi feito. Ele simplesmente se reuniu o mais breve possível com ele e a esposa, assim que eles voltaram de férias, né? E disse que eles deveriam sair de Betel. Segundo algumas pessoas contam, os seus próprios bens, as suas coisas foram jogadas de Betel. E eles foram expulsos naquele dia.